No banquete comemorativo do nosso 3º aniversário de casamento, o meu marido estava no centro da pista de dança a beijar apaixonadamente a sua amiga de infância. Mais de 300 convidados à volta faziam barulho. Alguns assobiavam, outros olhavam furtivamente na minha direção, esperando para ver qual seria a reação da esposa oficial. E eu estava ali, ao lado da torre de taças, com um copo de champanhe a meio na mão, como um adereço de cenário esquecido. Não avancei para armar escândalo, não atirei o copo ao chão, e muito menos saí a correr em lágrimas. Olhei para baixo, para o cronômetro no ecrã do telemóvel. 2 minutos e 18 segundos. 2 minutos e 19 segundos. Aos 2 minutos e 20 segundos, a mão daquela mulher já tinha subido até a nuca do meu marido, com os dedos entrelaçados no cabelo dele, num movimento tão experiente como se já o tivesse feito 10.000 vezes. E a forma como o meu marido lhe segurava a cintura transmitia um instinto de posse dominador. Eu conhecia perfeitamente aquela postura, porque ele nunca me tinha abraçado daquela maneira. Bebi um gole de champanhe com calma. As bolhas rebentaram na ponta da língua, com um travo ligeiramente amargo. 2 minutos e 47 segundos. 2 minutos e 48 segundos. Alguém se aproximou e agarrou-me o pulso. A voz soou apressada e furiosa. Tu és cega? O teu marido está a beijar outra mulher em público desta maneira, e tu continuas aqui a beber? Estou a contar o tempo. Mostrei o ecrã iluminado do telemóvel à pessoa. Quase 3 minutos. Tenho uma boa capacidade pulmonar. A pessoa olhou para mim como se eu fosse louca. Algumas senhoras da alta sociedade já se tinham aproximado. As suas expressões mostravam uma mistura de regozijo com a desgraça alheia, falsa simpatia e uma enorme vontade de assistir ao espetáculo. Oh, não leves isso tão a peito. Eles cresceram juntos desde pequenos. É normal que tenham uma ligação forte, não é? Pois é, são amigos de infância. Um beijinho não arranca pedaço a ninguém. Não sejas tão mesquinha. Atirei o copo de champanhe diretamente à cara de quem disse isso. O salão inteiro ficou em silêncio por um instante. Até a música na pista de dança pareceu hesitar. A mulher gritou e recuou, com o champanhe a escorrer-lhe pelo queixo até ao vestido de gala. Estava num estado deplorável. A atenção de todos fixou-se nela apenas durante 2 segundos, antes de se virar em uníssono para mim, incluindo a do casal que finalmente se separara a 5 metros de distância. O meu marido virou a cabeça. Vestia um fato de alta costura azul marinho, que lhe realçava os ombros largos e as pernas compridas. As suas feições sob as luzes conferiam-lhe de facto um ar de aristocracia imponente. A mulher encostada ao peito dele tinha os lábios vermelhos e inchados do beijo, as bochechas rosadas e um véu de umidade naqueles olhos amendoados. Parecia a imagem da fragilidade. No momento em que me viu, saltou dos braços dele como se tivesse sido queimada, ajeitando o cabelo atabalhoadamente, com uma voz ansiosa e tímida. Catarina, desculpa. Estávamos tão felizes, não entendas mal. Entender mal o quê? Sorri com um tom leve. Entender mal que vocês, os dois, estavam a fazer uma demonstração de respiração boca a boca? O rosto daquela mulher empalideceu subitamente. Os olhos ficaram vermelhos de imediato e recuou meio passo, a morder o lábio. Aquela postura calculada na perfeição, de quem sofreu uma injustiça terrível, mas se mantém obstinada em silêncio. O olhar dos homens presentes mudou instantaneamente ao olhar para mim, como se eu fosse o verdadeiro monstro. Como era de esperar, o meu marido franziu o sobrolho e caminhou na minha direção, olhando-me de cima com um tom de quem repreende uma criança que não tem juízo. Hoje é o nosso aniversário de casamento. Não faças fitas. Ela é como uma irmã para mim. Sempre fomos assim desde pequenos. Tu sabes disso perfeitamente. Irmã? Inclinei ligeiramente a cabeça. Tu beijas a tua irmã com a língua? A vossa família tem uma mentalidade bastante aberta. Algumas pessoas à volta não conseguiram conter o riso. O rosto do meu marido fechou-se, baixando a voz com um tom de aviso. Hoje é uma ocasião importante. Se tens alguma coisa a dizer, falamos em casa. Não me faças passar vergonhas aqui. Sou eu quem te está a fazer passar vergonhas. Olhei-o seriamente. Tu beijas a tua amiga de infância apaixonadamente durante 3 minutos em frente a 300 convidados e dizes que eu é que te estou a envergonhar? Ele parou por um momento. Parecia não esperar que a minha reação hoje fosse diferente do habitual. No passado,
Eu teria ficado com os olhos marejados, forçado um sorriso, tentado acalmar os ânimos para o proteger e depois teria chorado às escondidas num lugar vazio. Durante 3 anos, foi sempre isso que fiz. Mas hoje, não me apetecia atuar. A mulher aproximou-se nessa altura, puxando a ponta do meu vestido, com as lágrimas a caírem como pérolas de um fio quebrado. Catarina, peço-te imensa desculpa. Não o culpes. A culpa é minha. Estava tão feliz, bebi um pouco e perdi a noção. Se tens de culpar alguém, culpa-me a mim. O pedido de desculpas dela em prantos parecia extremamente sincero, mas, a cada palavra que dizia, o corpo dela encostava-se ao do meu marido, como se estivesse tão assustada que não conseguisse manter-se em pé, precisando do apoio dele. O meu marido, como esperado, estendeu a mão para lhe segurar os ombros. Era uma postura de proteção. Achei aquilo subitamente muito interessante. Aquela mulher usava aquele mesmo truque desde os 16 anos. Choramingar e fingir recuar para avançar. 14 anos passaram e a tática não mudou nada, mas funcionava sempre. Seria ela assim tão engenhosa, ou o meu marido é que caía sempre na mesma esparrela? Menina Beatriz. Afastei a mão dela que puxava o meu vestido. O movimento não foi brusco, mas o suficiente para que todos vissem claramente. Por que é que estás a chorar? Eu não te bati. Para quem é esse teatro de vítima injustiçada? O choro da mulher ficou preso na garganta. A sua expressão tornou-se ridícula por um momento. O meu marido finalmente perdeu a paciência e puxou-a para trás de si para a proteger. A sua voz gelou. Hoje é o meu aniversário. Não quero discutir contigo. Ela voou de propósito do estrangeiro para celebrar conosco. E é esta a tua atitude. Pede-lhe desculpa. Pedir desculpa? Repeti as 2 palavras como se tivesse ouvido a coisa mais engraçada do mundo. Tu queres que eu peça desculpa à tua amante? A veia na têmpora dele latejou. Aguentou-se, respirou fundo e adotou aquele tom de caridade altiva. Para com isto. Tu sabes muito bem o que fizeste à nossa família. Durante estes 3 anos, dei-te do bom e do melhor. Uma vida de luxo. Devias dar-te por satisfeita e não implicar com coisas que não deves. Esta frase foi dita muito baixinho, apenas o suficiente para eu e algumas pessoas à volta ouvirmos. Mas cada palavra carregava um veneno mortal. O que ele queria dizer era que o meu casamento com aquela família tinha sido um golpe de sorte da minha parte e que tudo o que eu desfrutara naqueles 3 anos fora uma esmola. Por isso não tinha o direito de o controlar. Alguns familiares ao lado acenavam com a cabeça, com expressões que concordavam plenamente. A mãe do meu marido avançou diretamente, apontando-me o dedo à cara. Tu não sabes bem como entraste nesta família. O facto de o meu filho ter aceitado viver contigo estes 3 anos já foi um favor enorme. Não sejas ingrata. Se te atreves a estragar esta festa hoje, vais ver como te trato quando chegarmos a casa. Olhando para aquele rosto bem cuidado, mas que transbordava crueldade, lembrei-me de repente do dia em que entrei naquela família há 3 anos. O pai dele disse em frente a todos os convidados que aquele casamento tinha sido um mal necessário para a família e que o filho estava a fazer um sacrifício. Na altura não disse nada e cumpri o protocolo do casamento em silêncio, porque acreditava que o tempo mudaria tudo e que a sinceridade seria retribuída com sinceridade. 3 anos passaram. Eu estava errada. Olhei para o meu telemóvel. Havia um ficheiro no ecrã chamado Família. Lá dentro estava tudo o que eu tinha recolhido durante aqueles 3 anos. Cada documento era suficiente para virar aquela casa do avesso. Eu só estava à espera do momento certo. E o momento tinha chegado. Já acabaram? Levantei a cabeça com um sorriso no rosto, a voz tão serena como se estivesse a falar do tempo. Dona Helena acabou de dizer que eu sei muito bem como entrei na vossa família. Então lembra-se de quem foi que, há 3 anos, quando a vossa empresa cortou a linha de crédito e estava à beira da falência, usou o seu próprio nome para hipotecar 3 moradias em Cascais e toda a propriedade comercial na Avenida da Liberdade num banco suíço, injetando 200 milhões de euros na empresa? O rosto da dona Helena paralisou. O burburinho no salão de festas foi se acalmando gradualmente. Todos apuraram os ouvidos. 200 milhões. Aquele número caiu como uma bomba no meio da multidão, deixando até os mais experientes atordoados. Porque, no entendimento de todos ali, eu era apenas uma rapariga bonita, mas sem qualquer berço.
que ao casar com aquela família tinha subido na vida. Ninguém sabia daquilo. O meu marido franziu as sobrancelhas. Por que estás a falar disso agora? Por nada. Só quero que todos percebam uma coisa. Olhei em redor, com um tom pausado para garantir que todos ouviam bem. A pessoa que vocês dizem que deu o golpe de baú sou eu, a verdadeira salvadora desta família. Sem aqueles 200 milhões de euros, a empresa teria declarado insolvência há 3 anos, e tu nem sequer terias dinheiro para pagar a lavandaria desse fato. O salão irrompeu num alvoroço. O rosto da dona Helena ficou cor de fígado. Abria a boca, mas não conseguia dizer nada. A cara do meu marido tornou-se terrivelmente sombria. Ele olhou para mim fixamente, como se me visse pela primeira vez. Ele sabia daquele facto, mas nestes 3 anos, nunca o mencionou a ninguém. E até fez questão que todos pensassem que aquele dinheiro vital tinha sido reunido pela própria família. A amante claramente também não sabia. Olhou chocada para o meu marido e depois para mim. Uma expressão complexa atravessou o seu rosto bonito. Sorri e levantei o telemóvel, virando o ecrã para o meu marido, porque acabei de enviar o acordo de divórcio para o departamento jurídico da empresa. 10 minutos devem ter sido suficientes para eles o analisarem. As pupilas do meu marido dilataram-se. Nesse exato momento, o telemóvel no bolso dele começou a vibrar histericamente. Ele tirou-o por instinto e o ecrã encheu-se de notificações de mensagens do departamento jurídico, do diretor financeiro, dos membros do conselho de administração. Foram como trovões a arrebentar no telemóvel dele. Os dedos dele tremeram ligeiramente ao abrir uma delas. No segundo seguinte, o rosto dele ficou de uma palidez cadavérica a uma velocidade visível a olho nu. Tu, desde quando? A voz dele falhou por completo. Aquela compostura de estratega desapareceu, substituída por um pânico e medo que eu nunca lhe tinha visto. Olhou bruscamente para mim, com os olhos vermelhos e a voz rouca. O que significa a cláusula 3 do acordo? Ajeitei uma madeixa de cabelo atrás da orelha. Apoiada nos meus saltos de 10 centímetros, caminhei até a porta principal do salão de banquetes. Olhei para trás e dei-lhe um sorriso deslumbrante. A cláusula 3? Significa que vou retirar todo o capital injetado, mais os juros de 3 anos. De acordo com a cláusula de incumprimento do contrato original, tu agora não me deves 200 milhões. Fiz uma pausa, como quem se lembra de um detalhe insignificante. Deves 376 milhões de euros. Alguém no salão conteve a respiração de forma audível. Alguém deixou cair o copo de vinho ao chão. Com os dedos já na maçaneta da porta, olhei uma última vez para o belo rosto do meu marido, agora distorcido pelo terror, com um tom tão doce como se embalasse um bebê. Os documentos daquelas contas offshore no cofre do teu escritório. Já os entreguei todos à autoridade tributária e à polícia judiciária. Não precisas de agradecer. É a lei. O corpo do meu marido cambaleou. A mulher apressou-se a segurá-lo, mas ele afastou-a com força. Com os olhos injetados de sangue, correu em direção à porta como um animal encurralado. A voz dele foi quase um rugido. Fica onde estás. Empurrei a porta e o vento da noite entrou, levantando-me o cabelo longo. Lá fora estava estacionado um Rolls-Royce negro. A porta do banco de trás já estava aberta e a pessoa lá dentro estendia-me a mão. É verdade. Esqueci-me de te dizer uma coisa. Não olhei para trás. A voz foi levada pelo vento da noite para dentro do salão, chegando claramente aos ouvidos de todos. Quando casaste comigo, pensaste que eu era apenas uma rapariga vulgar. Lamento informar. Não importa como me chamo. O que importa é que a minha família controla as vias de comunicação de toda a indústria de luxo europeia. Somos uma força capaz de fazer qualquer império comercial desaparecer numa única noite. A porta fechou-se com estrondo atrás de mim. Primeiro fez-se um silêncio sepulcral no salão, seguido de uma ebulição como água a ferver. Gritos, perguntas, vidros a partir. Um caos total. O som mais alto foi o grito estridente e desafinado da dona Helena. Ela finalmente apercebeu-se de quem era a nora que humilhara todos os dias nos últimos 3 anos, e o filho dela simplesmente caiu de joelhos no chão. Não foi pelo susto, as pernas falharam-lhe, o carro arrancou suavemente. O ecrã do telemóvel acendeu-se. Eram mensagens da minha melhor amiga. Mulher, tu és herdeira de qual família? Somos amigas há 6 anos e nunca me contaste.
A segunda mensagem surgiu logo a seguir. Abre a nota de voz. Os gritos da minha amiga quase rebentaram com os altifalantes do carro. Foste longe demais, mas soube-me pela vida. A dona Helena desmaiou aqui à frente de todos, e o teu marido, quando foi a correr atrás de ti, esbardalhou-se nas escadas. Aquela amante ficou rodeada pelas outras senhoras a perguntarem-lhe se ela sabia quem tu eras. Ficou com a cara verde. Estou a rir-me imenso. Sorri e preparava-me para responder, quando o ecrã do telemóvel mostrou uma chamada de um número desconhecido. O número era comprido. O indicativo internacional indicava que era do Mônaco. O sorriso desvaneceu-se lentamente. Atendi a chamada e do outro lado ouviu-se uma voz envelhecida, mas autoritária, que disse apenas uma frase. A voz não era alta, mas carregava uma pressão inquestionável, como o peso de uma montanha silenciosa de neve. Menina Catarina, o corpo do velho senhor já não aguenta muito mais tempo. Já brincou o suficiente? A minha mão apertou o telemóvel involuntariamente, os nós dos dedos a ficarem brancos. Fiquei em silêncio por 3 segundos antes de falar, com a voz tão calma que até eu própria me surpreendi. Diga-lhe que me dê mais uma semana, e depois de uma semana, virei o rosto para a paisagem noturna da cidade que passava rapidamente lá fora. As luzes de neon piscavam nas minhas pupilas. A futilidade e o ruído daquela cidade, o lugar onde vivi durante 3 anos, transformavam-se agora num vulto desfocado no vidro da janela. Depois de uma semana, regressarei com aquilo que deveria ter recuperado há 3 anos. Após desligar a chamada, abri uma pasta com tripla encriptação no telemóvel. Lá dentro havia apenas uma fotografia. Era a imagem de um documento antigo e amarelado, marcado com o selo dourado de uma família. No fundo do documento havia 3 assinaturas. Um dos nomes estava destacado com um círculo vermelho. Era um apelido capaz de abalar os alicerces de todo o mundo financeiro europeu. Fechei a foto e abri a janela de conversa com a minha amiga. Enviei-lhe uma mensagem. Ajuda-me a investigar os antecedentes daquela amante. Não o que é público. Quero saber as ligações do lado da avó materna dela. A minha amiga respondeu no segundo seguinte. A avó materna? Mas a avó não morreu há muito tempo? Escrevi poucas palavras e enviei. Não morreu. Mudou de nome e vive agora no Mônaco. A janela de conversa ficou em silêncio durante 1 minuto inteiro. Depois, a minha amiga enviou uma série de pontos de exclamação e um longo áudio, com a voz a tremer. Estás a dizer que ela tem ligações àquela família? Então o facto de se ter aproximado do teu marido não foi. A que profundidade vai esta água? Não respondi, porque o carro já tinha parado no destino, no piso térreo do edifício da sede da empresa. Olhei para cima. A luz do escritório da presidência no último piso ainda estava acesa. Parecia que o acordo de divórcio o tinha assustado a valer, ao ponto de ignorar o banquete e correr direto para a empresa. Ótimo. Poupava-me uma viagem. A secretária Inês falou para o telemóvel. Tragam-me aquele documento da gaveta do meu escritório. Sim, é esse mesmo. A porta do carro abriu-se. Caminhei com os meus saltos até a entrada principal do edifício. Os seguranças na porta ficaram atônitos ao ver-me. Em 3 anos, eu nunca lá tinha posto os pés à meio da noite, muito menos vestida com um vestido de gala daquele preço. O instinto deles foi bloquear-me a passagem, mas a secretária já tinha saído do átrio e colocou um documento diretamente na minha mão. Dona Catarina, o doutor Gonçalo está lá em cima, o pessoal do departamento jurídico também. Mas a secretária engoliu em seco e baixou a voz. Aquela mulher também veio. Chegou 5 minutos antes de si. Agora está no escritório da presidência a chorar. Levantei as sobrancelhas e não consegui conter um riso. Que maravilha! Mal saio de cena, tu corres atrás do meu marido. Depois de tantos anos, conheço os teus truques de olhos fechados. Mas essa tua pressa apenas me diz que tens culpas no cartório. Entrei no elevador e carreguei no botão do último andar. As portas fecharam-se lentamente. O meu rosto refletia-se no espelho. 25 anos. É a melhor idade e também o momento de maior lucidez. 3 anos de casamento ensinaram-me uma coisa. Quando um homem te humilha em frente a toda a gente, não é por não saber que te magoa, é apenas porque acha que não há problema se tu sofreres. Sendo assim, é a altura de o fazer sofrer um pouco. O elevador parou no último piso com um pequeno aviso sonoro.
As portas abriram-se. A porta do escritório da presidência, ao fundo do corredor, estava encostada. O som da mulher a chorar vinha lá de dentro, o suficiente para derreter os ossos a qualquer um. Gonçalo, desculpa, eu não sabia mesmo quem ela era. Prejudiquei-te? Se ela tem mesmo assim tanto dinheiro, tu vais arrepender-te de me teres escolhido? Depois, a voz rouca e grave do marido, com uma irritação que me era familiar. Agora não é a altura para falar nisso. Aqueles 376 milhões não são uma quantia pequena. Preciso de tempo. Mas, querido, o choro da mulher parou de repente, mudando para um tom cuidadoso, mas que escondia entusiasmo. E se eu disser? E se eu disser que te consigo arranjar esse dinheiro? Os meus passos no corredor pararam abruptamente. O escritório ficou em silêncio durante alguns segundos. A voz do marido voltou a soar, com uma ponta de incredulidade. O que disseste? De onde é que vais arranjar tanto dinheiro? A mulher deu uma pequena gargalhada. A voz dela era leve como uma pena a cair num abismo, mas com uma certeza que faria os pelos do corpo arrepiar a qualquer um. Gonçalo, há uma coisa que eu nunca te contei. O meu pai biológico não morreu cedo. Ele só achou inconveniente que eu soubesse. O apelido dele é Albuquerque. As luzes com sensor no corredor apagaram-se repentinamente nesse momento. A escuridão envolveu-me como uma maré, restando apenas o choque absoluto a contrair as minhas pupilas. Albuquerque, uma das famílias financeiras mais antigas da Europa, a verdadeira força manipuladora por trás da tempestade, que quase destruiu os negócios da minha família há 3 anos. E o inimigo que eu procurava há 3 anos era, afinal, o pai biológico daquela amante. A aproximação dela ao meu marido não tinha sido, definitivamente, uma coincidência. No momento em que as luzes do corredor voltaram a acender, já eu tinha recomposto toda a minha expressão. Família Albuquerque. Discreta ao ponto de ser quase invisível, mas no topo do mundo financeiro europeu, todos sabiam que eram os verdadeiros manipuladores nos bastidores. Há 3 anos, o ataque transfronteiriço que a minha família sofreu. Fundos de venda a descoberto, corte na cadeia de abastecimento. 7 bancos europeus a cancelar linhas de crédito em simultâneo. Todas as pistas apontavam para uma entidade fantasma, e o apelido central dessa entidade era Albuquerque. Procurei durante 3 anos. Nunca pensei que a resposta estivesse escondida ao lado do meu marido, vestida de branco, com o cabelo apanhado num rabo de cavalo, chamando o meu marido de querido todos os dias. A conversa no escritório continuava. A voz do marido mostrava que ele fora claramente fisgado pela proposta da mulher. A ganância instintiva estava a sobrepor-se ao medo que ele tinha de mim. Estás a dizer que a família Albuquerque consegue disponibilizar 380 milhões? Mais do que isso, o tom da mulher mudou por completo. Já não era aquela voz frágil e indefesa de antes, mas sim uma confiança cuidadosamente contida, como um punhal envolto em seda. Querido, 380 milhões são trocos para os Albuquerque, mas o meu pai não vai dar o dinheiro de graça. Ele precisa de um estatuto. Que estatuto? Uma aliança pelo casamento. A mulher disse-o de forma leviana. O capital dos Albuquerque precisa de uma plataforma legal no sul da Europa. A tua empresa é a escolha perfeita. Tu e eu casamos, e os interesses das 2 famílias ficam ligados. Quando chegar à altura, não serão só estes 380 milhões. Qualquer projeto que queiras dominar, os Albuquerque vão ajudar-te a devorá-lo. Fez-se um longo silêncio no escritório. No corredor, conseguia ouvir a respiração pesada do marido, como uma fera encurralada a pesar os prós e os contras. E ela? Não terás ainda sentimentos por ela? A mulher riu-se. A voz tinha uma frieza que eu nunca lhe tinha ouvido. Ela quer mandar-te para a prisão. Se os processos da autoridade tributária e da polícia judiciária avançarem a sério, achas que sais ileso? Ela quer destruir-te e tu ainda tens pena dela. Aquela facada foi precisa e cruel. A respiração do marido alterou-se durante 2 segundos, como se um interruptor tivesse sido desligado para sempre. A voz dele soou grave, sem hesitações. Está bem. Quando será possível tratar do assunto com o teu pai? Agora mesmo. Antes que a frase terminasse, ouviu-se o som de um telemóvel a marcar um número. Seguiu-se uma conversa em francês que ele não compreendeu. Ao mudar de idioma, a voz da mulher tornou-se mais fluida e natural.
como uma serpente que finalmente regressou à água. Encostei-me à parede do corredor e peguei no telemóvel para mandar uma mensagem à minha assistente Camila. Tira-me o perfil completo daquela amante, especialmente as ligações do lado da mãe. Investiga um homem chamado Ernesto Albuquerque. Quero todos os registros de atividades comerciais, públicas e não públicas, dos últimos 30 anos. Quero isso no meu e-mail em 5 minutos. O telemóvel vibrou. A Camila respondeu com uma única palavra: recebido. Endireitei o corpo, ajeitei o decote do vestido e dei 3 pancadas na porta. O silêncio apoderou-se do escritório de imediato. Depois de um barulho de confusão à pressa, a voz do meu marido surgiu, rouca e nervosa. Quem é a tua mulher? Arrastei a última sílaba. Ou melhor, a pessoa que em breve será a tua ex-mulher. Abre a porta. A porta foi aberta por dentro. O meu marido estava de pé à porta. Já tinha tirado o casaco do fato e afrouxado a gravata, com os 2 primeiros botões da camisa abertos. Parecia que tinha acabado de ser retirado da água, com uma fina camada de suor na testa. Ao ver-me, as pupilas dele encolheram ligeiramente e o pomo de Adão subiu e desceu. A mulher estava sentada no sofá, com uma postura muito mais tranquila do que a dele. Tinha as pernas cruzadas e segurava um cigarro fino entre os dedos. Não se levantou quando entrei. Apenas soltou o fumo lentamente. Olhou para mim através da névoa do tabaco com um leve sorriso. A essência daquele sorriso era completamente diferente do banquete. No banquete era um coelhinho indefeso. Agora era uma raposa a retirar a máscara. Catarina bateu a cinza do cigarro, falando com um tom casual como se cumprimentasse uma velha amiga. Demoraste mais tempo do que eu imaginava. Entrei com um sorriso e sentei-me no sofá em frente a ela. Coloquei o dossiê vermelho que trazia na mão em cima da mesa de centro, com um baque surdo. Havia trânsito. Afinal, tu corres mais depressa do que eu. Choraste e chegaste de carro em 5 minutos. Não tive sequer tempo para trocar de veículo. A expressão da mulher alterou-se por um instante, mas recompôs-se rapidamente. Deu uma passa no cigarro e olhou para o marido de lado. Gonçalo, pode sair um pouco. A Catarina e eu temos coisas a conversar que são mais fáceis entre mulheres. O marido hesitou durante 2 segundos. O olhar dele alternou entre mim e ela. Acabou por assentir e virou-se para a porta. Ao passar por mim, os seus passos vacilaram, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas no final não disse nada. Abriu a porta e saiu. O som da porta a fechar foi incrivelmente nítido no silêncio do escritório. A mulher apagou o cigarro no cinzeiro de cristal e recostou-se no sofá. Mudou a perna que estava cruzada e olhou-me de cima a baixo com um olhar de quem examina uma presa. Já não escondia a astúcia afiada na expressão, completamente diferente da figura que quase desfalecia de tanto chorar no banquete. Para ser franca, até te admiro. O seu tom de voz agora transbordava uma piedade condescendente. A herdeira de uma grande família que consegue esconder a identidade durante 3 anos, fingindo ser a norinha perfeita na casa dos outros. É preciso muita paciência. Mas tu tens uma falha fatal. És demasiado emocional. Não disse nada. Apenas inclinei a cabeça à espera que ela continuasse. Podias ter revelado a tua identidade no primeiro dia de casamento e usado o poder da tua família para o subjugar. Mas não o fizeste. Quiseste apostar na sinceridade dele. Quiseste ver se ele continuaria a amar-te sem saber quem tu eras. Sorriu com verdadeiro escárnio. E acabaste por perder. Não só não te ama, como te humilha em público. Gastaste 3 anos para, no final, provares apenas uma coisa: tirando a aura da tua família, não mereces ser amada. Cada palavra foi uma lâmina afiada. Com a precisão e crueldade típicas de uma herdeira da família Albuquerque, queria destruir-me. Queria que eu me desmoronasse a chorar. Queria destruir-me psicologicamente. Mas ela ignorava uma coisa. Eu estive de facto a fazer uma aposta durante 3 anos. Mas não apostei na sinceridade do meu marido. Apostei em descobrir quem tinha sido o traidor no seio da minha família na crise de há 3 anos. Sorri e empurrei o dossiê vermelho até ao centro da mesa. Pressionei o dedo indicador no selo dourado da capa e falei devagar. Menina Beatriz, já acabou? Então é a minha vez de fazer uma pergunta. Há 3 anos, a cadeia de abastecimento da minha família no Brasil e na América Latina foi cortada por dentro.
forçando 17 fábricas a parar, com perdas superiores a 400 milhões de euros. Os dados centrais dessa cadeia estavam na posse de 7 executivos nas operações globais. Mas a versão que acabou por vazar foi precisamente o documento encriptado que eu tinha assinado. Os registros de acesso desse ficheiro mostraram que o único acesso não autorizado ocorreu numa janela de tempo específica. A minha voz era tão constante como num relatório de trabalho. Mas o sorriso no rosto da mulher já estava a congelar aquela janela de tempo. Abri lentamente a primeira página do dossiê e empurrei uma imagem impressa na direção dela. Coincide exatamente com o dia a seguir a tua entrada em Londres com um visto de estudante. E o endereço IP utilizado para aceder ao servidor encriptado tem origem no quarto do hotel onde estavas hospedada, o Hotel Savoy. Os dados na imagem são claríssimos. O endereço IP, o nome na reserva do hotel, o teu nome. As pupilas dela contraíram-se violentamente. Descruzou as pernas e ajeitou instintivamente as costas, mas ainda tentava manter a compostura. Os cantos da boca até forçaram um sorriso rígido. Não sei do que estás a falar. Podes inventar esses dados como quiseres. E isto? Abri a segunda página. Era uma impressão de registros bancários, com as transferências essenciais sublinhadas a marcador fluorescente. Naquele mesmo minuto em que aquele endereço IP acedeu ao servidor, foram transferidos $200 mil para uma conta offshore nas Ilhas Caimão. E essa conta offshore pertence a uma empresa fantasma controlada pela família Albuquerque. A expressão da mulher mudou finalmente por completo. E ainda há uma coisa mais interessante. Abri a terceira página. Era uma fotografia. A foto mostrava 2 pessoas no terraço no topo do Hotel Savoy, em Londres. Um homem branco de meia-idade e uma jovem. A mulher era ela. O homem tinha cabelos prateados, feições profundas e uma postura austera. Apesar da idade, os contornos do rosto dele e a aura que emanava eram exatamente os mesmos que a mulher sentada à minha frente exibia naquele momento. Esta tua fotografia com o Sr. Albuquerque ficou excelente. Olhei para ela com um sorriso. Há 3 anos em Londres, o que estavam pai e filha a celebrar? O sucesso da destruição da cadeia de abastecimento da minha família? A mulher levantou-se subitamente do sofá. O movimento foi tão brusco que bateu com o joelho na mesa de centro, mas ela nem ligou à dor. O rosto dela estava completamente rubro. A elegância meticulosamente mantida desfez-se em 1000 pedaços. Como é que tens esta fotografia? As imagens das câmaras de segurança, as imagens das câmaras foram apagadas pelo teu pessoal. É verdade. Fechei o dossiê e levantei-me, olhando-a nos olhos. Mas esqueceste-te de uma coisa. A família Albuquerque pode ser muito discreta, mas está na lista de criminosos econômicos da Europol. Pensas que passei os últimos 3 anos apenas a recuperar forças? Eu ando a procurar provas dos crimes do teu pai há 3 anos, e tu és o elo mais fraco de toda a corrente. Ela recuou um passo, bateu com as pernas no sofá e desequilibrou-se. Olhava para mim fixamente, com um olhar que já não tinha desprezo nem piedade, mas a loucura de quem está encostado à parede. Mas afinal, ela era uma filha educada pela família Albuquerque. Bastaram-lhe menos de 10 segundos para recuperar o controlo. Respirou fundo, ajeitou o cabelo que lhe caía pelo rosto e começou a rir. O riso ecoou no escritório vazio. Uma loucura e prepotência de arrepiar. Parou de rir, com os olhos fixos em mim, os cantos da boca a curvarem-se com a crueldade de quem tem a vitória garantida. Tens razão. Tudo isso fui eu que fiz. E depois, avançou um passo, baixando a voz, num tom de pura malícia. Mesmo que entregues essas provas à Europol, a equipa de advogados dos Albuquerque consegue arrastar o caso durante quase uma década. Achas que vais derrubar os Albuquerque pela via legal? Estás a sonhar. E achas que te contei o segredo sobre a minha família por quê? Porque vim falar com o teu marido logo a seguir a teres saído. Cerrei ligeiramente os olhos. Porque quis mesmo que soubesses. Tudo o que tens, vou tirar-te. Há 3 anos roubei a cadeia de abastecimento da tua família. Hoje roubei o teu marido. E a seguir, aproximou-se do meu ouvido. Vou roubar também o controlo da tua empresa. Achas que ganhaste? O jogo está só a começar. Após dizer isto, recuou bruscamente e virou-se em direção à porta. Os saltos altos a estalar no chão de mármore. Quando abriu a porta,
Olhou para trás com um olhar veterano que não pertencia à idade dela. Ah, esqueci-me das boas notícias. Na Cimeira Financeira Europeia, na próxima semana, a família Albuquerque vai anunciar oficialmente a entrada no capital do maior grupo financeiro ibérico. Todo o vosso negócio aqui ficará coberto pela nova empresa do meu pai. Achas que ganhaste ao reaver aqueles 380 milhões? Isso para ti pode ser muito dinheiro, mas para os Albuquerque é apenas o troco. A porta foi fechada com estrondo, o som dos saltos altos afastou-se. Fiquei parada a olhar para a porta fechada durante 3 segundos. Depois sentei-me novamente no sofá, peguei no telemóvel e marquei um número que não usava há um ano inteiro. Tocou 2 vezes e atenderam. Uma voz de mulher, rouca e profunda, falou em italiano perfeito. Finalmente lembraste-te de me ligar. Preciso que investigues uma coisa. Falei em italiano. Dos fundos controlados pela família Albuquerque, quanto é dinheiro ilícito? O outro lado ficou em silêncio por um instante e depois a mulher desatou a rir. Um riso como vidro moído a raspar numa chapa de metal. Sabes bem o que me estás a pedir? Queres mexer no fundo de dinheiro sujo dos Albuquerque. Esse fundo envolve interesses políticos e comerciais em pelo menos 17 países. Tocar nisso é declarar guerra à metade da Europa. Eu sei que estás louca, talvez. Encostei-me no sofá e olhei para o candelabro de cristal no teto, mas ela acabou de me dizer uma coisa. Disse que vai anunciar na cimeira da próxima semana que os Albuquerque vão controlar o maior grupo financeiro da Península Ibérica. A linha ficou em silêncio durante 2 segundos, e depois a voz da mulher tornou-se fria e alerta. Que grupo? Ela não disse, mas ao olhar para o mapa das nossas operações aqui, só há 3 empresas que se encaixam na descrição. Qualquer uma delas que for tomada pelos Albuquerque fará com que a minha família perca o seu ponto de apoio na Península Ibérica e em toda a Europa do Sul. O que queres fazer? Ajeitei-me no sofá e peguei no dossiê vermelho que estava na mesa, virando para a última página. Lá estava impressa a foto do antigo documento amarelado, com o selo dourado da família, 3 assinaturas na parte inferior, uma das quais assinalada com um círculo vermelho. Ernesto Albuquerque. O senhor Albuquerque tem uma falha fatal, disse eu. É orgulhoso demais. Acha que ninguém no mundo se atreve a tocar no seu dinheiro sujo. Portanto, todas as suas transações ilegais passam pelo mesmo canal de liquidação offshore. A chave de acesso a esse canal foi dividida em 3 partes, guardadas em 3 lugares diferentes. Há 3 anos, uma dessas partes da chave fez uma breve paragem num determinado local, onde, no cofre privado na empresa do meu marido, a minha voz estava tão calma que não parecia ter emoção nenhuma. Aquela mulher não sabia disso. Achou que tinha trazido o dinheiro dos Albuquerque para o meu marido, mas, na verdade, o senhor Albuquerque já usava o meu marido como um peão há 3 anos, e esse peão guarda o seu maior segredo, mesmo debaixo do nariz dele. O outro lado da linha ficou em silêncio durante uns bons 10 segundos, antes de falar, com uma excitação contida na voz. Há 3 anos, quando casaste com aquele homem. Não me digas que foi desde o início só para. Sim, interrompi a pergunta, sem qualquer oscilação emocional na voz. Há 3 anos eu já sabia que o cofre escondia o fragmento da chave dos Albuquerque, mas não tinha provas. Nem sabia a localização exata do cofre. Precisava de uma identidade legal para entrar naquela família e obter o nível máximo de acesso de segurança. O estatuto de esposa legítima era a única chave para o conseguir. Aguentaste 3 anos, 3 anos, 2 meses e 7 dias. Mencionei o número exato. Lembro-me de cada dia que a mãe dele me humilhou, de cada vez que ele me desprezou e de cada cena de teatro daquela mulher. Não por ser emocional, mas porque estava à espera. À espera do quê? O telemóvel vibrou. Era uma mensagem da Camila. Abri o ecrã e havia apenas uma frase. Localização do fundo de capital ilícito dos Albuquerque confirmada. Montante global, estimado em 4.700 milhões de euros. Encaminhei a mensagem para ela e falei para o telefone. A minha voz era baixa, mas de uma certeza tal que quase congelava o ar. À espera de confirmar a localização exata da chave de acesso, a mulher do outro lado respirou fundo. Com um tom quase reverente, murmurou um velho provérbio italiano. Que até o diabo tenha medo de ti. Desliguei a chamada. Fui até a janela panorâmica do escritório. Lá fora,
Via-se a noite da cidade, um mar de luzes como estrelas viradas do avesso. Aquele cofre estava escondido num edifício cinzento de aspecto banal nos arredores da cidade. E o sistema de segurança do edifício utilizava precisamente o programa de encriptação que eu tinha desenhado pessoalmente para a família dele, há 3 anos. A mulher tinha razão, o jogo estava só a começar. Mas ela não sabia que o jogo já tinha começado há 3 anos, e que ela e a orgulhosa família Albuquerque eram apenas peças no meu tabuleiro desde o primeiro minuto. Liguei para o segundo número da Camila, dizendo à equipa técnica para se prepararem para atuar às 2 da manhã. Qual é o alvo? Virei-me e olhei para a fotografia de casamento na parede do escritório. A minha imagem de vestido de noiva, com um sorriso radiante. O meu marido ao lado com uma expressão apática, como se estivesse a cumprir uma obrigação. A ironia é que a fotografia tinha sido tirada no átrio desse mesmo cofre privado. Atrás deles, na parede de mármore, viam-se grandes letras douradas. Cofre da Luz. O Cofre da Luz, há 3 anos num documento interno dos Albuquerque, era um nome de código. O alvo, disse eu, sentindo a minha voz finalmente refletir o fio da navalha oculto nestes 3 anos. É a Sala Camões. Cofre 7, no Cofre da Luz. Guardei o telemóvel na mala e caminhei até a porta. Ao passar pela mesa, vi com o canto do olho que a última página do dossiê vermelho ainda estava aberta. O círculo vermelho à volta da assinatura de Ernesto Albuquerque era chocante sob a luz. Arranquei a página, dobrei-a e meti-a no decote. Abri a porta e saí para o corredor. As portas do elevador estavam a fechar-se lentamente. Lá dentro estavam 2 pessoas. O meu marido e aquela mulher estavam lado a lado. Ela tinha o braço dado a ele e sussurrava-lhe algo com a cabeça inclinada. Uma atitude tão íntima que parecia impossível ser a mesma rapariguinha frágil que chorava no banquete a pedir desculpa há pouco. Quando restava apenas uma fresta nas portas, ela levantou a cabeça e olhou-me. Mexeu os lábios silenciosamente e disse uma frase. Eu li-lhe os lábios. Tu perdeste. As portas do elevador fecharam-se por completo. Fiquei no lugar e sorri subitamente. Um riso leve, mas nítido no corredor vazio. Porque lá no fundo do olhar arrogante dela, eu tinha detetado uma coisa. Medo. Ela estava com medo. Teve de usar leitura labial para fingir coragem depois das portas se fecharem. Porque no momento em que soltou tantas ameaças grandiosas antes, ela apercebeu-se de uma coisa. Eu não demonstrara surpresa absolutamente nenhuma perante tudo o que ela disse. O fundo de capital ilícito, a cimeira da próxima semana, as ameaças à minha família, todas aquelas cartas na manga que ela achava que me iriam deixar em choque, foram recebidas com tranquilidade. E o verdadeiro terror nunca está na raiva explosiva do inimigo, mas sim no seu profundo silêncio. Fui até ao elevador e carreguei no botão para descer. O elevador chegou e estava vazio. Entrei e carreguei no andar -1. Enquanto o elevador descia, o telemóvel iluminou-se. Era um novo e-mail. O remetente era o chefe da equipa de investigadores privados. O assunto era uma linha apenas. Alvo confirmado. Eram os registros prolongados de quartos de hotel em nome daquele marido e daquela mulher. Abri o anexo e fui passando página a página. De fevereiro do ano passado até outubro deste ano, 20 meses inteiros de registros, pelo menos 3 vezes por mês, no máximo 6. O quarto era reservado no nome do assistente pessoal do marido, mas as imagens das câmaras de segurança mostravam quem entrava, o marido e aquela mulher. E o primeiro registro datava do 5º mês de casamento. Fiquei a olhar para as datas no ecrã e cruzei-as mentalmente com as minhas memórias. 14 de março do ano passado. Era o meu aniversário. Ele disse que ia trabalhar até tarde e não vinha. Comi sozinha naquela vivenda enorme e fria. As câmaras mostravam que nessa noite, às 20h47, ele entrou com ela no quarto de hotel. Só saíram às 7 da manhã do dia seguinte. 21 de setembro do ano passado. Num jantar de família, a dona Helena acusou-me publicamente por eu não lhe dar netos após 1 ano de casamento. Ele estava ao lado, calado, sem sequer me dirigir o olhar. As câmaras mostravam que nessa mesma tarde, às 3, ele estivera no hotel com ela durante 4 horas. Fim de ano.
Ele disse que ia à Suíça tratar de negócios. Fiquei sozinha a aturar os pais dele e a manter as aparências. Mas ele nunca voou para a Suíça. Levou-a ao Algarve, para a suíte presidencial de um hotel em Vila Moura, onde ficaram 5 dias. Fiz captura de ecrã de tudo, pus tudo num ficheiro comprimido. Os destinatários, os e-mails de todos os membros do conselho de administração da empresa. E adicionei os e-mails dos familiares mais intrometidos do grupo da família no WhatsApp. Depois abri uma rede social. Usei uma conta verificada com o meu nome real. Carreguei 9 fotografias e um pequeno texto. 3 anos de casamento. Paguei 200 milhões para sustentar toda esta família. E foi assim que me pagaram. Vejam as imagens. Enviar. A barra de progresso no telemóvel foi de 0 a 100% em menos de 2 segundos. Sabia que a partir daquele momento, um ponto de não retorno tinha sido ultrapassado. O elevador chegou ao piso -1. O vento frio da garagem subterrânea entrou, fazendo a bainha do meu vestido esvoaçar. Saí do elevador, os saltos a ecoar pelo parque vazio, um som firme e decidido. O telemóvel começou a vibrar sem parar. As mensagens da Margarida choviam torrencialmente, tão rápido que não conseguia lê-las. Depois chegaram as notificações das redes sociais. Partilhado 10.000 vezes em 30 segundos. A caixa de comentários explodiu. Herdeira milionária casou-se com um falido. Pagou 200 milhões do próprio bolso. Marido traia com amiga de infância há mais de 1 ano. A minha fé na humanidade acabou. Amanhã as ações desta empresa vão cair a pique. Não continuei a ler, pois ali mais à frente vinha um Rolls Royce negro que parou diante de mim. O vidro desceu e vi a cara da Margarida, vermelha de entusiasmo. "Entra, rápido!" gritou em sussurro, contendo um berro agudo de entusiasmo. "Do lado do teu avô enviaram alguém. Está aqui no meu carro. Dizem que o patriarca chamou a uma reunião de emergência do conselho da família esta noite, só para discutir a tua situação." Os meus passos pararam. Avô, o nome que evitava há 3 anos, o verdadeiro mestre da dinastia Vasconcelos. Há 3 anos, ele não aceitou o meu casamento, disse que aquela família não estava ao nosso nível, que os casamentos serviam para selar alianças. Tivemos uma discussão acesa, e eu casei na mesma, contra tudo e contra todos. Cortamos relações. Nestes 3 anos nunca mandou ninguém à minha procura, como se tivesse desistido da neta. Mas hoje, precisamente hoje, a porta traseira do Rolls Royce abriu-se. Lá dentro estava sentado um homem de fato negro impecável, com o cabelo prateado e uma bengala de jacarandá. Ao ver-me, um brilho de emoção indescritível perpassou nos seus olhos turvos. "Menina Catarina", falou com voz profunda e firme. 3 anos. Está mais magra. Fiquei petrificada, com um nó na garganta. Só ao fim de algum tempo consegui falar. "Senhor Joaquim." O senhor Joaquim era o braço direito do meu avô há 40 anos. Vi-o crescer na casa grande. Quando eu saltava do 2º andar e quase me matava, foi ele que me apanhou. Aos 16 anos, quando me rebaixaram numa reunião do conselho de administração, foi ele que se levantou para gritar com toda a gente. Neste mundo, além do avô, o senhor Joaquim era a única pessoa em quem eu confiava. Senhor Joaquim e o avô. Não sabia o que perguntar. O senhor Joaquim fez um gesto para que não falasse mais. Do bolso do casaco tirou um envelope pardo com o selo de cera oficial da família Vasconcelos. O senhor Vasconcelos disse para a menina ler isto primeiro. A voz do senhor Joaquim tinha um peso doloroso. "Leia, e depois decida se vem comigo." Aceitei o envelope. O meu coração deu um salto. Rasguei a cera e tirei os papéis. Na primeira linha fiquei estática. Era uma resolução interna provisória da comissão da família. A data era a de hoje. O texto era breve, escrito num jargão jurídico gélido, mas as 3 alíneas significavam uma descida ao abismo. Primeiro, durante o casamento, a pessoa referida usou o seu nome e os bens da família como garantia para injetar fundos avultados em terceiros. Tal ação não foi aprovada pelo Conselho e constitui um desvio grave dos estatutos, pelo que se submete à comissão a revisão da elegibilidade desta pessoa para suceder ao patriarca. Segundo, os fundos controlados pela família Albuquerque concluíram a compra estratégica das operações internacionais e parceiros na América Latina do nosso grupo.
A nossa cota de mercado cairá na ordem dos 30% no próximo trimestre. Sendo a pessoa referida a responsável principal pela gestão dessas operações internacionais antes da sua ausência, ser-lhe a imputada a responsabilidade pelo fracasso. Terceiro, à luz do referido acima, a comissão familiar vai ser chamada para votação extraordinária para determinar os direitos de herança da pessoa referida. Data provisória para votação: dia 20 deste mês. Dia 20 deste mês. Ou seja, na próxima semana, o mesmo dia em que ocorreria a Cimeira Financeira Europeia de que a mulher tinha falado. Levantei a cabeça e olhei para o senhor Joaquim. Ele estava carregado de preocupação. Menina Catarina, o seu tio Eduardo já começou a angariar votos. Ele quer colocar o filho dele como o próximo sucessor. O avô não resiste muito mais tempo, 6 meses no máximo. Esta votação decidirá quem será o próximo mestre da